Provérbios 16:3. Quem trouxe a Bíblia, abra para mim. Quem não trouxe, pode nos acompanhar pelo telão. Provérbios 16:3. Consagra. A palavra-chave do mês de setembro é essa: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Repete comigo: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Pode se sentar, por favor. Isso é avivamento. Aplauda dando glória a Deus. O mês de setembro nós vamos fazer a consagração. Como eu estou ensinando para vocês, uma parte importantíssima da vida do cristão, é essencial para ele sentir e receber a presença de Deus, é a sua consagração, é ele se consagrar. Então cada um de nós que está aqui precisa, a primeira coisa que você, não adianta eu consagrar essa caixa para Deus e a minha voz não ser consagrada a Ele. A primeira pessoa que precisa se consagrar sou eu. Como que eu me consagro? Você se consagra através do jejum. Repete comigo. Vamos lá, igreja? Jejum, oração, que nós fizemos aqui agora, a leitura da palavra diariamente. Jejum, pelo menos 2 vezes por semana. Pega na mão do irmão e diga assim, jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, eu fui fazer um exame, aí eu jejuei, tem uns 5 anos. Não, irmão, o jejum é uma prática normal de quem, se você não jejuar, olha só, quem está aí? Quem está ligado? Quem ama Jesus? Não importa o quanto amor você tenha pelo Senhor Jesus, se você não começar a jejuar imediatamente, no máximo daqui a 2 anos você não está na igreja. Você está desviado no mundo lá fora, porque as coisas que as pessoas fazem começam a te afetar. O irmão peca e você enfraquece. Estou decepcionado. Mas por que você está decepcionado? Porque o irmão fez um não sei o quê. Mas não foi ele quem pecou? Mas quando você não se consagra, o outro faz alguma coisa e você vai enfraquecendo. O amor vai esfriando, 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 até você abandonar as coisas que você mais amava, que é a presença de Deus. Então eu estou te dando esse conselho, obreiro, pastor. Se você não tiver uma vida de oração, oração todo dia, diariamente, você precisa orar, diariamente. Você tem que investir um dinheiro na sua casa e construir um lugar que te aconchegue para orar. Porque às vezes você não tem ambiente na casa para orar. Você não consegue encontrar um lugar dentro de casa para orar. Você vai entrar no banheiro para orar, vem um cagão querendo bater na porta. Abre a porta, mãe. Abre a porta, pai. E aí você, peraí, aí não tem jeito. Você entra no quarto, tem alguém que quer ir no... Você está na sala, alguém quer ligar a televisão. Investe um dinheiro na sua casa, constrói, prepara um lugar onde você entra e se encontra com Deus diariamente. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Vida de oração, diga assim, vida de oração. Segundo, jejum, você tem que jejuar, porque o jejum ele crucifica essa nhaca que você tem na alma. Você já viu que tem dia que você está mais enjoado? Olha para o irmão e diga para ele, não é verdade? Tem dia que você está mais enjoado, tem dia que você está implicante, tem dia que você põe defeito em você e em todo mundo. Isso é falta de jejum. Quando você jejua, a sua vontade é crucificada, ela fica amarrada, presa, você não consegue. Olha, a geração de hoje é uma geração doente mental. Eu vou dizer de novo para você não achar que eu falei errado. A geração de hoje é uma geração doente mental. Eu me lembro quando eu era pequeno, a maioria das doenças que hoje existem, não existia esse negócio de síndrome de pânico. O que é isso? Ansiedade. Eu tive um ataque de ansiedade. Fala com o seu irmão, isso é falta de jejuar, meu filho. Só isso. Eu vou virar médico e vou dar receita para você. Você já imaginou? Paulo disse assim, eu fui perseguido por aqueles que estavam dentro, e eu fui perseguido por aqueles que estavam fora. Eu fui apedrejado, eu sofri com chicotadas, com varada. Agora imagina Paulo na terapia.
E ele deitado na cama, o apóstolo São Paulo, dizendo: você pode me ouvir, doutora, porque eu estou meio traumatizado, porque estão me perseguindo, tem gente querendo me matar. Aí desabafa, meu filho, desabafa, apóstolo São Paulo, o que está acontecendo? Porque a igreja... Você não sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é consolador. Sabe o que é consolador? Ele é demolidor de todos os traumas dentro da gente. Quando o Espírito Santo toca em você, ele demole, ele destrói todas as feridas, traumas que existem na sua alma. Olha, a internet prova para mim que não orar não é falta de tempo. Porque se você pegar o seu Instagram, ele mostra quanto tempo você fica parado nele. Nas redes sociais você vai ver que você tem tempo para orar, você só não ora. Quem está aí, gente? A geração de hoje é uma geração doente mental. Deixa eu te falar, eu sou um estudioso, eu sou um homem que estou antenado em tudo que acontece no mundo. E eu estava vendo o caso de uma menina de 10 anos. Quantos anos? 10 anos, que internou com overdose. Aquela de droga injetável, como é que chama? LSD. 10 anos de idade, ela foi internada com overdose de droga. Só que o problema é o seguinte: quando o médico foi examinar para saber o que era essa overdose, né, por que ela estava assim, a menina nunca tinha se envolvido com cocaína, com crack, com LSD, com nenhuma droga química, nenhum. E eles ficaram então... Quem está aí? E eles ficaram então surpresos, como que aquela menina de 10 anos estava sofrendo uma overdose sem nunca ter mexido com droga. Então eles descobriram, já existe uma droga chamada droga digital. Você já ouviu falar? Dá um Google e aprende. Droga digital, ela tem o mesmo efeito da cocaína, leva a overdose, tudo da mesma forma. Ela atinge coisas no seu cérebro, desperta alguns hormônios no seu cérebro, faz a pessoa ficar viciada. Ela vem o TikTok já faz isso, ela vem por ondas, pelo áudio, através de música. Você coloca o fone, a criança ficava com o fone de ouvido, ouvindo o TikTok, ouvindo, ela ficou em overdose, os mesmos sintomas de um drogado. Quem está aí? Eu quero só que você pesquisa. Aliás, quer ver? Para você não achar que eu estou mentindo, coloca para mim no Google drogas digitais, por favor, e coloca aqui na tela. As pessoas também perguntam o que é uma droga digital. As drogas digitais são a nova moda estimulada no TikTok, produzidas no Windows. O que é aquilo ali, gente? Programa no Windows, que fabrica doses de ondas sonoras supostamente capazes de interferir nas ondas cerebrais do usuário. Depois você pesquisa. O que é, pastor? Drogado pela internet. Os mesmos. Entrou em overdose por causa disso. O que eu estou tentando dizer? É uma geração que não jejua. Por isso ela está totalmente contaminada pela ansiedade, pela depressão, por doenças psicossomáticas da alma, doenças que não são físicas, são emocionais. Compreende o que eu estou dizendo? Na minha época de criança, irmão, olha para o seu irmão e diga: não tinha nada disso, Sabe por quê? Porque nós não sexualizamos as crianças. Quando passava uma cena mais forte na televisão, estava vendo, a mãe falava assim: Zé, muda de canal, o menino está na sala. Não é assim? Hoje, pode ver, meu filho, para você aprender como é que a criança, como é que fica grávido, como é que é isso, Na minha época não era assim, porque os pais, sem saber, nos santificavam. Sem ser crente, eles nos santificavam e nos consagravam, e não deixavam a gente ter acesso a coisas que hoje, meu Deus do céu, contamina e destrói qualquer pessoa. Hoje as crianças são sexualizadas, você faz isso com você mesmo, você não se consagra. Quando você põe uma roupa, você não está pensando em você está pensando para quem que você vai vestir, com quem você vai mexer, quem vai te dar. Lá no Instagram, tudo que você posta é para ver quantos likes isso é uma doença geral. O mundo está doente, e o que falta no mundo é o que tinha no apóstolo São Paulo.
Paulo, São Pedro, São João, é a presença de Deus. E esse setembro vai ser o mês que a presença de Deus vai te encher. Quem está aí, pelo amor de Deus, reage, fala alguma coisa. Quem pode falar alguma coisa, reagir, dá um glória a Deus. Irmãos, não aguentar ficar sem o celular um minuto é uma doença, é um espírito que está tomando conta. Existe hoje uma dispersão de cristãos, existem demônios específicos que trabalham na dispersão dos crentes. É crente, mas não vem na igreja, é crente, mas não tem comunhão, sou crente, mas não oro como eu. Na minha época, o grande evento da semana era ir na igreja, era vestir a melhor roupa, ir para o culto, celebrar, adorar. Eu cresci apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado pela presença. Tem alguém aqui ainda apaixonado pela presença de Deus? Dá um glória a Deus. E essa presença, ela nos acalmava, ela nos acalma, nos fortalece, nos cura. Quem está aí? Então nós não tínhamos traumas. Na nossa época não tinha esse negócio. Não. Isso é doença de agora. Ansiedade. Quando aparecia um doido, era doido mesmo. Fala com o seu irmão, quando aparecia um doido, era doido mesmo. Era aquele que come cocô, sabe? Rasga dinheiro, come cocô. Quando aparecia um doido, era doido mesmo. Não tinha esse negócio. É porque eu estou sofrendo, eu estou numa crises. A gente saía correndo, arrancava o tampão do dedo que a gente corria, era no calçada. Não tinha asfalto, descalço. Aí de vez em quando você dava um tropicão assim, ó, arrancava a unha do pé e vinha chorando. Era o trauma da gente. Olha o trauma da gente. Ela vinha com metiolate. Trauma. Quem tem trauma de metiolate? Levanta a mão. Não era nem mercúrio, mercúrio não ardia. Metiolate, era o único trauma que a gente tinha, era o trauma do metiolate. Punha aquele negócio, queimava, mas 5 minutos depois nós estava na farra de novo. Quem está aí, pelo amor de Deus? Porque a gente não se contaminava, a gente não tinha pecado na mente, pecado na alma, maldade na alma. A nossa vida, mesmo sem ser crente, éramos consagrados a Deus. Bate no irmão e diga assim: você vai se consagrar ao Altíssimo. E você vai ver que Satanás vai embora, o medo vai embora, esse coração gelado vai embora, esse medo da vida vai desaparecer, porque uma vez o Espírito Santo te envolvendo, ele muda a sua vida completamente. Quem está aí, pessoal? Quem está aí? Obreiros consagrados. Eu me lembro de obreiros, quando eu comecei o ministério, de obreiros que andavam no corredor da igreja, as pessoas endemoniadas manifestavam, só do obreiro passar perto dele. Sabe o que é isso? Consagração. Gente consagrada, gente que orava, que jejuava, que buscava a presença de Deus. Hoje não tem mais isso. Hoje não existe mais isso. Não paramos para buscar a presença de Deus. Fernando, isso não é a igreja. Não pense que a igreja é assim, ela não é assim. A igreja de Jesus é aquela que levanta morto. Eu já vi morto ressuscitar. É a igreja que abre olhos de cegos. Pelo amor de Deus, quem está aí, dá um glória a Deus. Mas essas coisas acontecem quando a igreja se consagra, quando ela não se deixa perder pelas muitas emoções da vida. E você, por isso que eu estou dizendo que o mês de setembro vai ser um mês de você se consagrar plena e completamente ao Senhor, para que o Senhor possa usar você, para que o Senhor possa usar essa igreja como Ele sempre usou. E eu vou te falar, não vá com essa maioria, abandona. Você não é doente, olha para o irmão e diga: você não é doente, para de tomar remédio. É porque o médico me passou um ansiolítico. Como é que é? Ansiolítico é para ansiedade. Eu tenho que tomar, senão eu fico. Eu dou taquicardia. Ô irmão, eu não estou brigando com médico nenhum. Eu estou falando do médico dos médicos. Quem acredita que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, será eternamente? Ele pode te usar. Pega na mão do irmão e diga: meu sonho é ver o Espírito Santo te usar. Quem está aí, levanta a mão, fala alguma coisa, por favor. Eu quero ouvir você falar alguma coisa. As crianças da igreja precisam ser usadas pelo Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: as crianças têm que ser usadas pelo Espírito Santo. Porque daqui 10 anos quem vai ser obreiro é essas crianças. Já imaginou? Daqui 15 anos quem vai ser pastor é essas crianças. E você tem que deixar, mãe, a sua criança ser cheia do Espírito Santo. Quem está aí? Eu estava num congresso onde uma menina de 4 anos, há um tempo atrás, eu estava num congresso, uma menininha de 4 anos, o pastor começou a pregar, ela começou a falar em línguas, falando, 4 anos, e o pastor ficou esperando alguém interpretar o que ela estava falando, e ela falando, era um congresso internacional de missões.
De repente um homem, louro, vermelho de tanto chorar, levantou e veio para frente. Quando ele veio para frente, ficou o pastor, a menina de 4 anos falando em línguas e o homem. Só que ele era russo, ele não falava português. E aí o pastor tentou falar com ele, a esposa veio e falou: ele não fala português. Aí ele falou: mas ele entendeu a mensagem que eu preguei? Não entendeu nada. Mas por que ele veio aqui na frente? Ele veio para aceitar Jesus. Mas se ele não entendeu nada, como é que ele está aceitando Jesus? É porque tudo que essa menina está falando em línguas, ela está falando em russo. E ele está entendendo tudo que ela está pregando aqui, ó, que ela está falando. O Espírito Santo estava usando uma criança de 4 anos. Eu profetizo que as crianças dessa igreja serão cheias. Tem uma criança aí do seu lado, põe a mão nela e diga: eu estou te consagrando ao Senhor. Demônio não vai tocar na tua vida, porque ou eles vão ser Zé Droguinha amanhã, ou vão ser missionários da casa de Deus. É você que escolhe, pai. É você que escolhe se o seu filho vai ser traficante, ou se ele vai ser usado poderosamente na mão de Deus. Isso depende da consagração que você faz. Tem alguém aí ainda? Você pode aplaudir Jesus e dar uma glória a Deus? Olha para o irmão e diga: se consagre ao Senhor. Se consagre. E eu termino a minha palavra falando a respeito disso com você. Eu tinha que falar outras coisas, mas eu acho que o que você precisa entender hoje, absolutamente, é que você precisa se consagrar a Deus. E Deus não está usando você por falta de unção, de consagração. Então jejue 2 vezes por semana, pelo menos 2 vezes por semana. Ore diariamente. Ore diariamente. Diariamente tire um momento de oração e leia a palavra de Deus. Você vai ver as coisas mudando. Quem está aí, levanta a sua mão. Você já viu uma caixa d'água com barro lá dentro? Como é que você faz para limpar ela? Você sabe? A água está suja, não está? É você só abrir a torneira e deixar cair água. Na medida que vai enchendo de água, aquela água suja vai o quê? Ela vai saindo de repente. A torneira não sai mais água suja, porque foi substituída, a água foi limpando. Agora a diferença de uma caixa d'água com barro lá dentro e uma caixa d'água com um animal morto lá dentro, é que se a caixa d'água tiver um animal morto lá dentro, depois de um tempo você não vai ver, a água não muda a aparência. Você olha para a água, ela está transparente, aparentemente ela está normal, mas aquela água está envenenada. Com barro a gente percebe, com veneno a gente não percebe. É muito mais fácil a gente olhar para alguém que veio das drogas e aí ele precisa, porque ele está com barro, mas você está com veneno. Você está com coisas mortas dentro de você, relacionamentos mortos, pessoas mortas, tanta coisa destruída dentro de você que tem que ser tirada, e só pode ser tirada à medida que o Espírito Santo começa a te encher. Ele vai tirando a água suja e substituindo ela por uma água limpa.